Então, Raquel, você vai fazer o seguinte: você vai falar um pouco do seu caso, as fotos que você me mandou eu vou compartilhar, tá? Mas eu digo do que você quer nesse caso, e depois a gente vai. Eu vou falar a minha visão sobre o caso, né? Às vezes nós vamos concordar e às vezes nós vamos discordar. E nesse discordar, o maior beneficiado aí vai ser a nossa paciente mesmo, né? A Lília, para que essa mentoria eu acho que vai ser a maior de todas, porque nós vamos equalizar algumas coisas para que eu consiga depois passar para vocês um passo a passo. Olha, Raquel, hoje nós vamos bater um papo de tudo, mas você vai fazer isso, 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 isso. Aí depois você pode falar, não, Evelyn, eu vou fazer isso, isso, isso. Então, essa primeira vai ser a mais longa, porque a gente vai equalizar um monte de coisas, e depois nós vamos alinhando, tá? Então, fala dela, e logo em seguida a Lília entra. Tá, então, aí uma paciente, tem a foto dela aí para colocar? Ô, Lília, você permite eu compartilhar a minha tela por enquanto? Essa aí tá boa já. Essa é uma paciente de 73 anos, ela é médica, né? E ela já teve comigo há muito tempo atrás, eu fiz uns implantes anteriores, superiores dela, e essa parte inferior, ela adiou, foi perdendo, aí foi feita uma prótese removível inferior, e desgastou muito o rebordo ali, e agora chegou num ponto que, assim, ela já está começando a ter um pouco de dor, porque o canal mandibular está bem superficial, né? E esses dentes anteriores não aguentam, porque a mordida dela é cruzada, ela é uma classe 3, né? Então, ela sem isso que ela tá, essa prótese que ela está usando é uma coisa provisória, porque ela não tem jeito de aumentar a dimensão vertical dela do jeito que está, porque se aumentar a dimensão vertical, vai tocar só atrás. Então, na hora que for fazer o protocolo e tudo, eu acho que vai ter jeito de melhorar um topo, ou então consertar essa, não sei, né, se vai ter jeito. Então, ela está assim, agora ela está desesperada para fazer, né, e aí, assim, ela chegou semana passada desse jeito, ainda vamos ter que fazer enceramento e tudo. E a expectativa, né, eu pensei em fazer um protocolo mesmo, não consigo colocar muito nada para distal, né? Então, eu acho que vai ser um cantilever pequeno, mas melhor que nada, né? O que dá para fazer. E vamos ver se tem jeito de deixar essa mordida de topo, ou então, pelo menos, descruzar. Não sei também, né? Vai ter que fazer um enceramento e tudo. Essas fotos que eu mandei, a maioria não foi eu que tirei, né? Eu mandei hoje para a Lília, mas assim, só essa primeira, as outras é a dentista dela que me mandou, né? Então eu não consegui fazer uma foto melhor. Maravilha. Entendeu? Basicamente isso. Aí você nos mandou também a tomografia, né? Isso. Na região anterior de miantoamento, graças a Deus, nós temos muito osso. E aí é só planejar. Lilian, a tristeza é o seguinte, eu tinha uma panorâmica dela há uns anos atrás, e é impressionante como esse rebordo não estava assim, né? Isso foi por conta da PPR mesmo. Uma tristeza a hora que eu vi. Se tivesse feito antes, né? Mas assim... Por incrível que pareça, Raquel, agora essa perda vai ser boa para a gente. Porque nós temos espaço protético. Nesse momento vai ser bom. O único senão é que talvez se o cantilever se tivesse jeito de estender um pouco para trás, né? Ela ia ter uma mordida mais confortável, né? Mas não tem jeito de pôr nenhum implante para trás. Mas não precisa, não. Nós vamos fazer uma coisa bem legal para ela aí. Eu acho que se você animar, você consegue fazer até sozinha. Ela demorou um pouco porque ela teve um apego de perder esses dentes todos aí da frente, então ela foi adiando e agora ela quer assim para amanhã. Ela quer fazer amanhã. Ótimo, amanhã vou marcar para ela. Ainda bem que eu fui a primeira, você está falando, ainda bem que eu tive coragem, mas assim, eu estou sortudo demais. Não, é ótimo. Então, Raquel, eu vou metendo bronca, eu vou falar sobre implante, eu vou falar de um monte de coisas sobre a sua paciente, se eu prefiro cone Morse, eu tenho que mudar isso na minha vida. Eu não quero nunca falar eu. A Evelyn nem existe.
Eu quero ser uma pessoa que eu aplico tudo que os conceitos da literatura estão atuais, tá? Às vezes a gente fala eu até por uma força do hábito mesmo, mas isso não sou eu que estou falando. A gente está super embasada na literatura nesse projeto do curso online. Serão poucas as vezes que eu vou dar uma opinião pessoal, tá? Eu escolhi alguns tópicos, dentre muitos, para estar conversando com você. Eu vou falar um pouco de cantilever, eu vou falar um pouco do conceito all-on-floor, eu vou falar um pouco sobre Connie Morse e HE, eu vou falar de uma síndrome da combinação, osteotomia, guia multifuncional, vou falar um pouquinho do bate-papo com o laboratório e, finalmente, vamos imaginar que aconteceu aí uma deiscência de sutura, como que a gente vai falar. Isso são alguns tópicos que envolvem o seu caso propriamente dito, né? Então, a nossa paciente aí, aparentemente, ela é classe 3. Mas eu me pergunto, ela é uma classe 3 ortopédica de fato? Ou ela foi se posicionando também pela classe 3, né? Pelo fato de já estar muito tempo sem a prótese posterior, está fazendo movimentos mastigatórios, jogando o queixo para frente para triturar o alimento, mas, de qualquer forma, é bem fácil a gente resolver a situação dela trazendo para uma norma-oclusão. Ela já era classe 3. Ela já era classe 3 mesmo, né? Então, nesse momento, o que eu te peço? Inicialmente, faz aquela sequência de fotos que a Lilian falou, coloca ela em repouso, olhando para um quadro bem bonito, em repouso, e fala com ela, fica com a boca semi-aberta. Vem com o compasso de Willis e mede essa dimensão vertical de repouso dela, tá? Vamos supor que deu 6,5, é uma média de mulheres, é bem comum 6,5, 7. Vê se ela tem uma similaridade com o cantinho do olho à boca, para a gente ver se esse terço inferior dela é aumentado ou não. Não me parece ser. Eu acho que mas eu vou fazer a medida que você pediu, mas eu acho que é sim. Isso. Então, ela nessa situação do repouso, você pede ela para fechar a boca, porque como ela ainda tem dentes, vê em milímetros quanto que isso variou. Tá? Então, fizemos uma sequência de fotos, ela aparenta mais o queixo volumoso, né? Menos contorno do nariz, porém também ela não tem o lábio murcho superior, tem um ângulo reto entre o nariz e o lábio, então a gente tem que tirar o valor do inferior, mesmo porque ela tem dentes no superior. Então, primeira coisa que eu vou querer que você faça, coloca ela em repouso, faz a DVR dela. E depois pede para ela fechar, ver quanto que isso variou. O ideal é que isso varie de 3, 0,3, alguma coisa assim, tá? Então, aí nós temos uma foto intraoral dela e nessa foto intraoral a gente está vendo que ela tem uma extrusão, ou seja, uma extrusão ou por ela ser classe 3 mesmo, né? Vamos nessa. Só um pouquinho, Evelyn. Quando ela fecha, volta na foto. Isso aqui ela não fechou tudo. Quando ela fecha, trespassa mesmo. Ah, então tá. Ela trespassa. Trespassa. Então, isso é importante aí. Então, nós vamos fazer o seguinte: você vai fazer a DVR dela e você vai, dessa DVR, chegar mais ou menos nessa posição que nós estamos aí, e você vai ter que colocar algum tipo de stop, seja para uma resina, alguma coisa assim, porque vai ser nessa posição que nós vamos fazer um registro com cera. Não é essa, né? Essa outra foto não foi eu que tirei. Essa prótese embaixo foi a colega que fez. Isso. Não seria mais ou menos isso que você precisa? Nós poderíamos trazer isso aqui para o articulador também. Entendeu? Poderíamos trazer isso para o articulador. Como? Ela, com essa prótese na boca,
faz uma moldagem de alginato. E com a prótese ainda vaza. Tira uma moldagem de alginato superior e monta isso no articulador. E depois a gente tira essa prótese. Nós já temos ela montada no articulador. É uma daquelas primeiras aulas desse papo que a gente falou. Nunca perca uma informação que o paciente já tem. Ela já tem uma PPR, ela fala bem com essa PPR, né? Ela está confortável com essa PPR, vamos trazer isso para o articulador. Vamos tentar manter essa dimensão para ela. Até aí está mais ou menos? Tá. Tá. Então tá. Então agora sim, nós já entendemos a parte clínica dela e vamos trazer a boca dela para o articulador, do jeito que ela está. E o que eu quero... A maioria dos colegas que fossem te orientar aqui, eles fariam isso aqui que eu vou te falar. Olha, primeira coisa, nós vamos localizar o mentoniano. A partir do momento que eu localizar o mentoniano, os cortes que vão ser importantes para mim são os cortes de 50 até 100, que é a região intermentoniana que nós vamos instalar os nossos implantes, tá? Eu não me preocupo com ter ou não ter osso na região posterior de mandíbula, porque o ideal no conceito Brademar protocolo é que a gente use apenas a região anterior para nunca fazer implante na posterior, porque corre o risco do paciente ter uma deflexão da mandíbula. A deflexão da mandíbula é uma característica do abrir e fechar, que quando a pessoa abre a boca, o côndilo vai para dentro e diminui a distância de molar a molar. Então, vamos supor, Raquel, que você tivesse um bom osso no molar e um bom osso no molar e você ligasse uma prótese de fora a fora. Se no momento dela fazer a abertura, a deflexão da mandíbula dela for acentuada, a boca dela fica presa e por isso ela não consegue abrir a boca com toda a efetividade. Isso chama deflexão da mandíbula. Então, não é aconselhável nós colocarmos implante em região de mandíbula por conta da deflexão, tá? Então, a nossa área de estudo é intermentoniana, ok? A partir daí, nós iríamos fazer uma osteotomia. Sempre que uma pessoa tem dente, o espaço de prótese dela, se eu arrancar os dentes e colocar um implante, é uma prótese com tamanho dental. Então, só da paciente ter dente, eu preciso tirar, no mínimo, mais 5 milímetros de osso para que eu obtenha um espaço protético maior, querendo levar essa paciente para uma prótese dentogengival. Tá certo até aí? Então, se ela tem dente, eu preciso fazer uma osteotomia. A partir daí, respeitando a emergência do alveolar inferior, que é o forame palatino, nós instalaríamos os 4 implantes. Esses 4 implantes, se nós conseguirmos angular um pouco os distais, a gente vai poder ter um cantilever maior. Por isso que a gente vai estar falando do cantilever. Lembrando que nós nunca vamos construir uma prótese em cima dos implantes. Nós vamos construir a prótese em cima de um intermediário que chama mini pilar. O mini pilar, ele é um componente criado, ele tem um ângulozinho em cima dele que ele aceita uma inclinação de até 20 graus. A partir do momento que você inclina mais do que 20 graus, você precisa, sim, usar componentes angulados, tá? Você vai me interrompendo. Então, o que eu fiz aqui nesses cortes? Esses números que vocês estão vendo aqui, 71, 72, 73, é essa região onde nós vamos trabalhar. Então, nós temos muita altura e à medida que eu penso em trabalhar, cortar embaixo da raiz dessa paciente, o meu diâmetro também aumenta, tá? Então, à medida que eu corto o osso, ó, se eu pegar nesse corte 73 e eu pensar que eu vou cortar esse osso na raiz, eu tenho muito diâmetro. Então, eu vou ter muito lugar para colocar esse implante, tá? Então, só para você ver se você já consegue imaginar.
A partir do momento que eu descer esse osso, os meus dentes vão começar a ser montados lá de baixo. Então, eu posso jogar todos esses dentes para dentro. E, assim, dessa forma, eu tiro a minha paciente de uma classe 3 para uma topo ou uma norma oclusão, que é o que eu quero. Tá bom? A minha dúvida é se assim, eu sei que eu vou ganhar espessura de osso à medida que eu fizer o acerto, mas eu não sei, pela posição do dente aí no alvéolo, se eu vou conseguir descruzar, ou se eu vou chegar no... Eu tenho como te mostrar que você vai conseguir. Tá. Tá? Então, vamos lá. Então, inicialmente, eu quero passar um pouquinho pela literatura, tá? Para a gente poder falar assim, bem, agora vamos para um caso clínico. Inicialmente, eu não sei se você já teve contato com a síndrome de Kelly, que também é chamada da síndrome da combinação. Essa síndrome, ela é patognomônio de pessoas que perderam os dentes posteriores. Quando ela começa a mastigar só com esses dentes da frente, esses dentes da frente, se a pessoa usa uma dentadura, essa região anterior, ela começa, pelo excesso de pressão, começa a acelerar a reabsorção do rebordo, tá? Então, se ela usasse uma dentadura, que não é o caso da sua paciente, ela aceleraria a reabsorção do rebordo. No seu caso, às vezes desgasta mais os anteriores superiores, porque ela tem dentes naturais, tá? E aí, a paciente começa também a ter uma erupção dos dentes e esses dentes caminharem para frente, dando aquela aparência que a paciente é classe 3. Essa paciente não é classe 3, mas ela está com essa aparência por causa da síndrome da combinação. Uma outra coisa, além da extrusão e o caminhar para o anterior dos dentes, o que acontece quando a pessoa usa uma prótese total é uma pneumatização da região posterior. Então, o que acontece? Há um crescimento da tuberosidade, uma hiperplasia papilar dos tecidos do palato, porque ela está mordendo na anterior e está fazendo uma pressão negativa da dentadura, tá? E essa extrusão acontece muitas vezes isso aqui, olha. A região posterior papilar cresceu de uma tal forma que eu perdi espaço protético para construção aqui. Muitas vezes, no seu caso, como ela tem dente, tem uma erupção dos dentes, atrapalhando também essa situação aqui da gente poder reabilitar na posterior. Então, o que eu quero com essa imagem? Você vai colocar um abridor de boca na paciente, vai trazer ela para aquela posição e tirar a prótese dela para a gente avaliar se nós temos um espaço protético para dente. Por isso que a Lilian falou da importância daquelas fotos lá. Porque, às vezes, só no clínico eu já estou vendo situações que vão me complicar. Evelyn, realmente os dentes dela desceram. Nessa altura do campeonato, nós temos 2 tratamentos. Ou intrusão ortodôntica, que eu não acho uma boa. Como ela tem o dente com muitas restaurações, é melhor a gente fazer restaurações cortando o dente do que propriamente mexendo com intrusão aí, tá? Então, ó, a síndrome de Kelly projeta os ânteros inferiores para cima e para frente e a região superior, ou edêntula ou condente, desce tudo. Isso aí é a danada da síndrome de Kelly. Uma ótima coisa é que os implantes ósseo-integrados têm sido indicados com o objetivo de tratamento da síndrome de Kelly, como sempre fazendo uma osteotomia. Então, independente de... Evelyn, mas você não falou que eu posso fazer uma PF1? Se nós detectarmos que a nossa paciente tem uma síndrome de Kelly, nós descartamos a possibilidade de PF1. Nós temos que fazer uma osteotomia para que a gente possa realmente tirar aquela extrusão e o posicionamento vestibularizado, tá? Então, eu vou mostrar uma osteotomia aqui para você. Então, olha como que nós fizemos aqui. Como você é periodontista, né?
a gente sempre tem uma preocupação com a gengiva inserida. Então, nota que essa incisão aqui, nós ainda estamos mantendo em todo o rebordo a gengiva inserida, porque a gengiva inserida ela é protetiva também dos nossos implantes. E aqui, ó, eu estou expondo toda a raiz dos meus dentes. Eu vou fazer um rebatimento total bem interessante, porque eu vou cortar aproximadamente 10 milímetros da cervical até ultrapassando ali o ápice das raízes. Você não precisa extrair os dentes e depois fazer a osteotomia. Você pode fazer exatamente isso que eu estou fazendo. Aqui nós estamos com uma broca de alta rotação XXL, não fizemos um descolamento de tecido na lingual, só na vestibular descolamos bem, e fomos passando a broca de alta rotação XXL 702 até cortar todo esse bloco ósseo. Esse bloco ósseo, a gente acaba de quebrar ele com uma pinça goiva, tá? Aqui quebrando o bloco ósseo. Depois que quebrou todo esse bloco ósseo, aí sim que a gente vai vir com o bisturi e fazer esse corte. Não há problema nenhum você fazer o rebatimento total, mas eu acho mais fácil nós cortarmos com o bisturi aqui do que depois cortar excesso. Eu nunca sei que tanto que eu posso cortar desse excesso, tá? Então, a gente faz esse corte depois, ó. Então, aqui, o que a gente está vendo? Todo o bloco ósseo cortado e agora com a lâmina de bisturi cortando nessa parte que está em contato com esse bloco. Você acha que você conseguiria reproduzir esse procedimento? Acho que sim. Assim, nunca fiz. Eu tenho vídeo disso, tá, Raquel? Depois eu vou disponibilizar, porque ele já está lá na plataforma, eu só vou te falar onde que ele está. Porque o vídeo está com aproximadamente em tempo real, mais ou menos 20 minutos. Eu acho que eu vou falar mais coisas depois você olha. Claro. Tá? É você fazer esse rebatimento total e vir com essa broca de alta rotação. Tem outras metodologias, tem ultrassonda, CV-dentos, tem discos. Essa é que eu domino, que eu acho que a gente está muito acostumado com a alta rotação, então eu acho uma técnica fácil de reproduzir. Eu nunca fiz dessa forma, mas... Você já fez algum tipo de osteotomia grande? Já, mas não desse jeito, né? Tá. Mas eu vejo o vídeo. Aonde que está o vídeo? Eu vou te passar isso tudinho direitinho, tá? Eu vou mandar exatamente em qual vídeo que tá, módulo que tá. Isso. E aí, aqui, ó, então isso aqui é logo imediato ao corte com a broca de alta rotação. Nota aqui que, igual o seu caso, a região posterior da mandíbula estava mais baixa. Na verdade, eu quero nivelar com essa parte mais baixa. Eu cortei na altura dos mentonianos, assim, sabe? Foi essa a ideia. A partir de agora, nós temos que melhorar toda essa situação, deixar isso bem retinho, tá? Você pode remover esses restos radiculares ou não. Se esses restos radiculares estiverem saudáveis, ficar 1 milímetro aí, o que eu te sugiro, como nós fizemos nesse caso? A gente faz a fresagem com essas raizinhas aí ainda em posição e depois que faz a extração dela. Dá uma estabilidade. Tá. Eu ia te perguntar se tinha vantagem. Eu achei que você ia deixar esses restos radiculares, eu ia te perguntar se teria alguma vantagem, mas eu preferia tirar também. No primeiro momento, você faz a fresagem em cima dela, porque essa raiz, nesse momento, vai ter 2 milímetros. Ela vai te estabilizar para fazer as fresagens e depois você pode tirar essas raízes aí, tá? Nota aqui, ó, que nós estamos visualizando o mentoniano de um lado e do outro e nivelando bem, fazendo uma planificação, tá? Então, ó, essa osteotomia que eu ilustrei aqui é para falar quando o paciente tem ou a síndrome de Kelly ou essa classe 3,
que eu quero inverter, eu obrigatoriamente tenho que fazer a osteotomia. Não é opcional, eu preciso fazer a osteotomia. Evelyn, por que você sabe que você pode fazer? Porque nós já vimos na tomografia lá que ela tem 22 milímetros de osso. Então, nós vamos tirar mais ou menos 10 milímetros e vamos fazer implantes nela de aproximadamente 10 milímetros, tá? Nós queremos fazer um all-on-4. Então, eu quero falar um pouco do conceito all-on-4 para você, tá? Também na plataforma, o módulo 2 fala sobre a biomecânica, né? E nesse módulo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: quando nós conseguimos construir um polígono de suporte quadrangular, igual esse polígono azul que você está vendo aqui, instalar mais implantes nas faces desse polígono, matematicamente, não traz benefício ao sistema, tá? Então, eu colocar um monte de implante só para falar que tem um monte de implante e não fazer esse desenho poligonal é pior do que eu usar apenas 4 implantes fazendo um desenho poligonal. Então, Evelyn, se eu colocar 4 implantes em linha reta, não pode? Não. O princípio da técnica all-on-4 é que eu faça um desenho poligonal distanciando os implantes anteriores aos posteriores, tá certo? Então, um polígono de suporte quadrangular formado, não importa ter mais implantes ou não. Evelyn, mas eu me sinto mais segura colocar 5. Ok, sem problema nenhum. Matematicamente, a gente já sabe que com 4, segurando aí esse polígono com 12 dentes, não tem problema nenhum, tá? Como nós falamos anteriormente, é importante nós fazermos implantes mais anteriores, distalizados de um implante mais posterior. Por quê? Essa distância antero-posterior multiplicada por 1,5 é o tamanho do meu cantilever. Evelyn, eu já ouvi falar que o meu cantilever deve ser no máximo 15 milímetros. 15 milímetros é a montagem de um premolar com um molar. Por que isso? Se você pegar a minha boca, o meu mentoniano está mais ou menos entre pré-molares. E o meu central está aqui na frente. Se a gente pegar uma distância dos meus incisivos laterais ao meu premolar, geralmente é 10. 10 vezes 1,5, o meu cantilever seria de 15, tá? Esse conceito, ele vai modificar de acordo com o bate-papo que nós vamos falar agora para você, que é o formato do arco. Quando eu tenho um formato do arco mais oval, que é o número 2 aqui, note que essa distância do meu implante antero-posterior é muito maior do que quando eu tenho essa distância em arcos mais braquicefálicos, aquele arco mais reto, né? Essa distância antero-posterior está diminuída. Então, quando você fizer aquele molde de alginato, que você vai trazer a boca do seu paciente para um modelo, nós já vamos observar se o seu arco é mais oval, se ele é mais quadrangular. Por quê? Nós precisamos desse polígono. Então, Evelyn, nossa, a minha paciente, ela é braque. Eu estou vendo tudo em linha reta. Então, nós vamos ter que angular os nossos implantes para poder distanciar os implantes antero-posteriormente. O conceito está aí, até aí está tudo bem? Tá? Então, tá. Então, ó, nós precisamos ter um polígono. Eu não posso nunca colocar os meus implantes em linha reta, tá? Esse polígono que você está vendo, ele é chamado de braço de resistência. Resistência é alguém que resiste à pancadaria. Essa região posterior, ela é chamada de braço de potência. Então, aqui, ó, o meu braço está apoiado em cima desse microfone. O microfone é a minha resistência, tá? Isso aqui, ó, é a minha potência mastigatória.
quanto maior o meu polígono de resistência, mais eu posso usar na minha potência, que é o meu cantilever, tá? Então, olhe, o que nós queremos dizer aqui? E precisamos entender que o motivo de desenvolver um polígono é para eu poder ter um braço de potência, eu poder ter um cantilever, tá? Isso que é o nosso barato. Então, a partir do momento que eu defini a minha resistência, é um número mesmo, eu tenho que ver quanto que é essa distância, a minha potência pode ser essa distância do R multiplicado por 1,5. Por isso que eu te falei que eu acho que a gente vai conseguir chegar até molar lá sim, porque na sua tomografia inicial, por ela ter mantido esses dentes por enquanto, os mentonianos dela não estão tão anteriorizados, estão mais ou menos na linha do segundo pré. Então, se nós colocarmos implante no primeiro pré, provavelmente eu vou conseguir colocar um pré e um molar. Por isso que eu te falo que nós vamos conseguir fechar a oclusão dela em primeiro molar. Tá, deixa eu só te fazer uma pergunta. Pois não. Se ela tivesse a altura posterior, você faria um aulonfor maior, mais longo, ou você colocaria implantes posteriores, não tão posteriores, para não dar defecção? Se você se sentir segura em fazer o aulonfor na anterior, pensando no cantilever, você vai ter que fazer blocos separados de prótese. Deu para você entender? Então, você colocaria, vamos colocar aqui 4 implantes no anterior, um no posterior, tá? 3 elementos aqui, 3 elementos aqui e 6 elementos no anterior. Você é interessante também, né? Você não pode ligar um polígono de fora a fora na posterior por causa da deflexão da mandíbula. Entendi. Tá? Então, assim, não é eu quero colocar implante na posterior. As próteses têm que ser seccionadas, tá? O que eu posso te dizer é que essa região anterior vem desde a época de Brennemark, tem 50 anos de estudo sobre ela e muito raramente você vai ver pessoas correndo atrás dessa busca de fazer implantes na região posterior, porque funciona bem quando você entende esse movimento desse polígono aí, funciona muito bem, ok? Ok. Então, agora, hoje mesmo, no nosso grupo, umas pessoas me perguntaram assim, Evelyn, no nosso curso, eles fazem implante HE nos casos de protocolo, como que você pensa sobre isso? Bem, eu quero definir essa imagem com você aqui. O que nós temos nessa imagem? Você está vendo o meu mouse? Aqui pelo lado de fora, eu tenho um implante, tá? Onde está passando o meu mouse. E aqui dentro, eu tenho um componente protético. Esse componente protético é de titânio. E como eu falei com você, sempre que a gente faz prótese protocolo, nós vamos usar um intermediário, que é um componente protético. E se o seu implante for conimorse, esse componente protético tem esse nível de contato com o interior do seu implante. Nesse nível de contato, nós temos duas coisas muito importantes. Nós temos um menor gap, nós não temos buraco, né, quase, entre o interior do implante e o componente protético. Sendo assim, eu tenho um menor infiltrado bacteriano e uma maior estabilidade desse componente protético. Ao passo que eu quero estudar essa imagem com você aqui. Olha, onde está passando o meu mouse é um hexágono externo, aqui todo o meu implante de hexágono externo, tá? Aqui é um componente protético preso por um parafuso. Olha a quantidade de espaço vazio que nós temos dentro de um implante HE. E o implante HE, a única parte que toca é essa parte onde eu estou passando o mouse. É aquela beiradinha antes de subir o hexágono. Ou seja, eu tenho um toque de duas superfícies muito frágil, que abre e fecha o tempo todo, aumentando o infiltrado bacteriano e dando menor estabilidade do sistema. Por isso que
é muito comum você ver nos implantes de hexágono externo uma salsarização. O que é o nome salsarização? É pires. Então, essa perda óssea, ela não é só no sentido vertical. Ela é no sentido vertical, para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Exatamente como se fosse um pires. Sendo assim, o Albrechtson falava que era normal você perder 1,5 milímetro de osso no primeiro ano. Por quê? Porque esse sistema HE, ele fica abrindo nos movimentos mastigatórios, permite um maior infiltrado bacteriano e ninguém melhor do que você sabe que nós precisamos de um espaço biológico. Se eu tenho um espaço biológico intocável, tudo se mantém. Inserção conjuntiva, epitélio juncional. Agora, se ele está contaminado, o que o próprio HE proporciona abrir e fechar, esse espaço biológico vai subir ou abaixar. Por isso que ele salsariza. Isso é uma doença? Não. Isso aqui é um apelo à criação do espaço biológico. Então, se você me perguntar por que essa imagem ela tem uma menor salsarização do que a anterior, por quê? Aqui nessa região da beiradinha do implante, nós trouxemos o componente protético para dentro, é o que a gente chama de componente protético reduzido, também chamado plataforma switch, plataforma reduzida, e com isso nós temos menor infiltrado bacteriano e maior estabilidade. Então, Evelyn, o que a literatura te fala hoje? Que sempre que eu usar um hexágono externo, onde é aquela abertura, você vai salsarizar. Ao passo que, quando eu tenho o componente reduzido e uma estabilidade maior, eu tenho uma menor salsarização. Sendo assim, hoje já se nota até em cima dos implantes de conexão cônica, o osso em íntimo contato com o componente de titânio, que é de titânio também. E o osso tem se mostrado aí ósseo integrando a ele nos trabalhos do Carlos Araújo. Então, o que você quer? Você quer usar um HE porque tem miseravelmente uma diferença de R$50 e ter uma salsarização com possibilidade de contaminar, ou usar um tipo de implante que vai te dar menos afrouxamento, maior estabilidade, menor possibilidade de salsarização. Então, assim, em vista desses conceitos que nós falamos aqui em aproximadamente 10 minutos, eu acredito que seja mais interessante nós começarmos a aderir aos benefícios do Conimorse. Evelyn, a sua migração foi rápida do HE para o Conimorse? Obviamente que não, mas é uma coisa que os benefícios ficaram bem rápidos para mim desde o início, tá? Então, agora, eu quero conversar por meio de um caso clínico, como que eu gostaria que você desenvolvesse esse raciocínio com você e com a sua protesista, tá? Num primeiro momento, eu vou te mostrar o meu caso clínico e vou fazer uma analogia com o seu, tá certo? Eu vou pegar essa paciente aqui, e a nossa paciente tinha uma dentadura superior e uma PPR inferior, tá? Então, como o nosso objetivo para ela era trocar a dentadura superior e fazer um protocolo inferior, nós trouxemos essa boca dela para o articulador, tá? Isso foi falado no nosso... Não sei se você assistiu a nossa primeira aula do lançamento, que foi como aproveitar a sua dentadura. Tá fácil de você ver isso. A Lília vai te passar todas essas aulas mais focada, para você não ter que ver tudo para depois ver. Então, a gente dentro do módulo de maratonas do conteúdo, tá? A inteira tá lá dentro. Se você tiver linkado aí, Lília, como eu sei que você é rápida no Zap, você já vai escrevendo isso na mentoria, que depois fica fácil para ela localizar, tá bom? Então, eu trouxe a boca dessa paciente para o articulador, tá? E o laboratório fez para mim 2 planos de cera. Um plano de cera superior e um plano de cera inferior. Acompanhe o meu raciocínio. Você concorda que
você não vai precisar fazer um plano de cera superior porque ela tem dente, né? E ela já tem uma PPR, concorda? Então, segura essa informação aí, que para você vai ser mais fácil do que foi para mim, ok? Então, vamos lá. A partir daqui, eu fiz aquela medida da DVR primeiro, reduzi 3 milímetros, né? Apesar de que, como eu já trouxe a prótese dela para o articulador, foi fácil fazer esse plano de cera, eu não tive que ficar recortando. E a partir daí nós vamos fazer a montagem dos dentes. Isso você não vai ter que fazer, porque ela tem dente, tá? Então, olha, o que eu tenho aqui? Eu tenho a montagem do dente superior dela e eu tenho os dentes dela inferior. Mas você está vendo que aqui eu tenho o plano de cera inferior? Nesse momento, o meu laboratório fez a extração desses dentes no modelo e completou aquele plano de cera para mim. Então, olha o que você vai fazer. Sabe aquele rote dela? Vai manter no articulador. O laboratório vai cortar esses dentes dela e vai colocar essa montagem de dentes já em normo-oclusão, aproveitando a própria PPR dela. Deu para você entender? Deu. Mas não sei se vai dar, porque a PPR dela está muito ruim. Eu vou ter que ver. Não, tá. Vamos supor que está muito ruim. Você vai fazer um plano de cera inferior, vai trazê-la para essa dimensão que você quer, entendeu? Com esse plano de cera, ele vai montar todos os dentes. Tá. Se você não entendeu, essa comunicação é fácil com o laboratório. Sim. A gente vai deixar isso tudo salvo e nós vamos conversar com ele, que para ele isso é um procedimento padrão. Só que ele vai ter que, além de cortar esses dentes, talvez ele vai ter que baixar um pouco o gesso. O que eu quero te falar com muita propriedade é que essa região posterior da PPR tem que estar muito estável. Porque quando você cortar o osso aqui na frente, não vai ter estabilidade mais dessa prótese. Até aí, tá certo? Certo. Então, que horas que eu vou conseguir provar isso aqui na boca dela? Só na hora que eu fizer as extrações. Exatamente, na hora que fizer as extrações. Eu vou provar isso aqui na boca dela, porque ela tem dente. Eu preciso fazer as extrações. A mesma coisa do seu raciocínio, tá bom? Nesse momento, eu já vou usar essa montagem de dentes para ser o meu protocolo. Então, eu não quero estragar essa montagem de dentes. Laboratorialmente, ele vai fazer uma exata duplicação. Ok? Com certeza, com certeza. Tem uma duplicação dessa prótese, tá? Eu não quero estragar essa prótese. Evelyn, eu mesmo posso fazer essa duplicação ou eu peço laboratório para fazer? Eu vou te falar a minha experiência. Por quê? Quando a gente faz um provisório de acrílico, por que você fica tira e põe, tira, põe, tira e põe? Porque o acrílico contrai. Se num dentinho pequenininho o acrílico contrai a ponto de agarrar de uma tal forma que às vezes você tem que meter broca, imagina o tanto de contração que tem essa quantidade de resina quando você põe naquelas caixinhas de ortodontia. Quando isso é feito em laboratório, ele não usa alginato igual nós usamos. Ele usa uma mufla. Ele usa Zeta Labor, que é um silicone muito mais denso do que aquele Zeta que a gente usa de silicone. Ele usa uma mufla, ele usa uma prensa, ele usa uma resina termopolimerizável que vai numa panela de pressão com água quente. Então, o índice de contração dele é menor. Por isso que eu sugiro que isso seja feito no laboratório, tá? Então, olha, o que eu estou fazendo agora? Ainda naquele modelo montadinho articulador, você vai fazer registros de oclusão bem efetivo. Esse registro de oclusão aqui é para quê?
Quando a gente monta os dentes da dentadura e você tenta casar, os dentes da dentadura, em geral, ele tem cúspides muito baixas. Uhum. Então, você pede o cara para fechar, ele começa a escorregar. Então, esses registros de oclusão, se você observar, ele está ultrapassando a vestibular dos incisivos, ele está ultrapassando a vestibular dos premolares, porque eu quero que, na hora que você arrancou o dente dela, isso aqui está bem apoiado na posterior. Se for o caso, assim que você arrancou o dente dela, você coloca até um reembasamento com resina, sei lá, alguma coisa para isso ficar bem estável, ela tem que fechar a ponto de você conseguir reproduzir na boca dela esse registro de oclusão. Até aí, tudo bem? Ah, mas e a mordida cruzada dela? O que eu vou fazer com isso? Depois que você arrancou os dentes dela, acabou a mordida. Eu ponho do jeito que eu quiser, né? Exatamente, tá? O que você tem que entender é que aquele plano de cera, o apoio dela vai ser posterior. Uhum. Esse posterior é que vai segurar tudo. Porque na hora que você arrancar os dentes dela e cortar aquele osso todo, aqui na frente você já não tem mais. Entendi. O que você tem que lembrar que a hora que montou os dentes dela, já montou numa nova posição. Tá. Então, olha, se eu fosse a dentista da sua paciente, eu usaria a PPR dela. Do jeito que ela está com a PPR dela, eu já colocaria 2 registros de oclusão bem efetivos. Trago isso para o articulador. Corto o gesso, acabo de montar os dentes na posição que eu quero. E duplico. Por mais ruim que tivesse aquilo ali. Tá? Porque é uma posição que ela quer. Mas eu só, se você, isso depois a gente vai disponibilizar, você bate um papo com a sua protesista. Né? Ela vai conseguir também visualizar junto com você. Então, nesse momento, nós estamos fazendo registros de oclusão mais efetivos. Essa região que nós abrimos aqui é a região de pré a pré, onde eu quero fazer os meus implantes. Você não vai abrir essa região aqui de molar, porque essa região de molar tem que estar com a base muito bem assentada no rebordo dela. Eu só vou abrir essa guia na região anterior, tá? Para dar estabilidade. Para dar estabilidade no posterior. Toda a estabilidade dessa guia dela é na posterior. Essa guia, ela tem tripla função. A primeira função é direcionar o posicionamento dos meus implantes. A segunda função, ela vai ser a minha moldeira. E a terceira função, ela vai entregar para o laboratório um registro de oclusão, tá? Então, essa bonitinha que você duplicou e fez esses registros de oclusão, ela tem a tripla função. A primeira função é direcionar a posição dos meus implantes. A segunda função, ela vai servir como moldeira. E a terceira função, ela vai ser o meu registro de oclusão. O nome dessa guia é uma guia multifuncional. A guia multifuncional nada mais é do que a cópia da dentadura dela, tá? Então, ó, já decoramos para que serve. A nossa guia multifuncional é a cópia da nossa dentadura com 3 registros muito efetivos, certo? Mais uma vez, batendo na mesma tecla a importância de fazer esses registros bem efetivos. Ó, tanto aqui na posterior, está subindo um pouco na vestibular do antagonista, para a hora que eu mandar fechar, ela trava isso, tá? Na anterior também. Agora, eu já fiz a extração da minha paciente. E é a hora que eu estou vindo com a minha prótese para a boca. Evelyn, aí facilitou demais. Eu já tenho tudo. Porque agora eu vou instalar meus implantes ali atrás, depois eu vou colocar os meus transferentes e vou moldar e já vou entregar o registro de oclusão, tá? Essa é o que te diferencia daquele profissional que faz para depois resolver a prótese ou um profissional que já tem tudo planejado. Então, eu tenho 100% de certeza
que quando você baixar esse osso, você vai posicionar os implantes dela mais para dentro. E não tem a menor possibilidade de erro se você fizer o planejamento reverso, tá? Então, vamos lá. Você nunca deve furar o osso com esse bando de acrílico na sua frente. O que você deve fazer? Você deve localizar o seu mentoniano, distanciar do seu mentoniano 7 milímetros e fazer o furo. Vai no seu outro mentoniano lá, distancia 7 milímetros e faz o furo. Na hora mas vai ser inclinado, né? Aí é que tá. Você vai fazer a inclinação, tá? Só que depois que você fez o seu furo com a broca lança, você vai tirar a sua broca do contraângulo, pega 2 brocas e coloca. E já pede ela para fechar um pouquinho. Quando ela fechar, você vai ver se essa broca está encontrando na palatina dos superiores. Porque eu quero que você tenha uma guia, mas eu quero que você já tenha uma noção espacial de quando ela fecha, essa broca aqui lateral dos 2 tem que bater na palatina posteriores. Aí você vem e coloca a sua guia ali. Vamos supor que essa broca está saindo muito para vestibular, igual essa aqui tá, ó. Eu não sei se você lembra da endodontia, que o nosso endodontista falava assim, passa muito a lima para gastar mais determinada parede. Então, antes de você trocar de broca, fresa mais vezes até você mudar a posição dessa broca mais para dentro, tá? Outra coisa que eu quero falar com você implante muda de posição. Por quê? Porque o osso vestibular ele é muito mais frágil. Então, muitas vezes, principalmente no unitário, por exemplo, você pega, posiciona a sua broca para a palatina, e aí, na hora que você está colocando o seu implante, você fica apertando a sua broca para você jogar mais para a palatina. Quando você solta a sua broca, ele vem para o vestibular. Porque o osso vestibular é muito mais macio. E muitas vezes você nem o tem. Então, implante, gente, ele tem que ter uma loja para ser colocado. Não entra nessa de subfresar demais e colocar o implante na marra, porque ele vai mudar de posição. Ele muda, sim. Os nossos implantes cônicos hoje, eles têm uma estabilidade, ele tem um desenho para ter uma boa estabilidade. Então, não queira passar uma broca de diâmetro reduzido. Só para você ter uma ideia, qual sistema você trabalha? Eu gosto da Neodente, estou trabalhando com Helix agora, Gramox. O implante Neodente, aquela broca de 3,5, ela significa que ela tem 0,6 a menos do que o diâmetro que ela sinaliza. Então, a broca de 3,5 significa que você vai colocar o implante de 3,5, mas o diâmetro dela é de 3,5 menos 0,6. Então, quando você tem aquela broca do sistema Gram-Morse mais 3,5 mais, significa que a sua broca ainda tem 0,2 de milímetros a menos do que 3,5. Então, mesmo a mais, ela ainda é uma broca subfresadora. Porque tem gente que fala assim, eu quero colocar um implante de 3,5, eu vou passar só a broca de 2,8. Ela não sabe que a broca de 3,5 é apenas sinalizadora, mas ela já está com diâmetro reduzido, tá? Então, eu não sabia isso, viu? Do Gram-Morse. Já valeu o investimento. Então, Raquel... Eu sabia que a broca é menor, né? Assim, a broca de 3,5, para mim, ela era fiel. Isso. Então, assim, a broca de 4,3, ela é 4,3 menos 0,6, né? A broca de 4,3 meio mais é menos 0,2. Entendi. Entendeu? Então, vamos lá. Aí, você fez os 2 furos nos mentonianos, ok? E aí você vai, inicialmente, pedir ela para fechar, para você já ter uma visão espacial, se a sua broca vai bater na palatina. Vamos supor que eu mando ela fechar a parte alta da broca, onde tem esse encaixe que você está vendo aqui do contraângulo, está saindo para o lado de fora do dente antagonista. O que quer dizer?
Quer dizer que o seu parafuso vai sair para o vestibular. Entendeu? Então, você tem que fresar mais até jogar essa broca para dentro, tá? Aí você vai vir com a guia, apoia a guia direitinho e vê se está dentro do seu espaço. Aí você vai passar por os implantes anteriores. A mesma coisa que nós fizemos com os implantes posteriores, você vai fazer nos anteriores, tá? Os anteriores vão ser mais fáceis. Eu acho que os posteriores que vão ser mais complicados. Para você, não vai ser tão mais fácil, porque, a princípio, o queixo da sua paciente toda é anteriorizado. Então, provavelmente, você vai ter que trabalhar ele mais posteriorizado. Por isso que usar essa guia vai ser bem importante para você. E a questão da inclinação para distal? Isso. A inclinação para distal, existe uma régua que a Lília vai estar te mandando aí. Essa régua, ela te mostra se a sua inclinação é de 17 ou de 30 graus. Você pode usar ela. Ela chama guia para protocolo, tá? Ela é, assim, para um primeiro momento, enquanto ainda você não sabe que tanto que você inclinou, talvez ela seja interessante nos casos totais. Você me perguntar assim, você usa ela com muita frequência? Mais para determinar qual componente angulado do que eu vou usar do que para o momento da fresagem. Não, assim, eu já fiz superior inclinado, inferior vai ser a primeira vez que eu faço inclinado. E como eu estou achando que o cantilever está curto, eu estava achando que eu ia ter que inclinar mais, mas aí você mostrou aí que o componente tem um... Outra coisa, você está vendo aqui que nessa guia eu tenho canino primeiro pré? Se eu estou fresando no primeiro pré, eu já posso colocar um cantilever de um pré e um molar. Então, eu não preciso inclinar, porque trabalhar... no caso dela vai ser no pré, né? Exatamente. Então, eu não inclinaria nesse primeiro momento, porque trabalhar com componente inclinado é outra coisa muito chata. E a abertura de boca dela é pouca, viu? Ainda tem esse dificultador. Exatamente. Então, na hora que você colocou a guia, se você percebeu que você está ali na região de primeiro pré, para que você vai angular? Entendeu? Então, olha, o importante agora, nessa vista oclusal, assim, ó, eu preciso muito ter certeza, Raquel, que eu tenho um distanciamento antero-posterior gerando um polígono. Tá vendo aqui? Uai, peraí que minha bateria acabou, só um minuto. Tá. Aí. Pronto. Ó, então, assim, a minha preocupação também agora é nunca colocar os meus implantes em linha reta. Então, às vezes, ó, eu posso chegar essa broca aqui bem pertinho da minha guia, jogando ela um pouquinho para frente. Eu tenho que fazer um desenho aqui, ó, imaginário, e distanciar os meus implantes anteroposteriores, porque é isso que vai garantir o meu braço de resistência. Tá? Hora de instalar os meus implantes. A partir do momento que eu instalei os meus implantes aqui, esse é um implante GM também, que é o que você usa. Os nossos implantes aqui foram instalados como aqui no nível ósseo, 2 milímetros abaixo do nível ósseo. Nós usamos o componente de 2,5. Tá? Mini pilar de 2,5. Nota que, como eu fiz esse conceito de que na guia eu vi que estava em pré, eu não usei componente angulado. Eu estou com o componente reto, que é o mais fácil. Esse é o mini pilar. Tá? O mini pilar de 2,5 de diâmetro. Por que 2,5? Pensando no espaço biológico. Um mini passo digital, um de seção conjuntiva, um de perjuncional, é sempre que a gente quer. Então, o transmucoso aí é para garantir o meu espaço biológico, minha distância biológica, essas coisas aí que você sabe melhor que eu. Agora, que vem alguns pulos do gato, muito importante de eu te dar, tá? Sim. Essa guia, ela já me norteou a primeira coisa, que foi o quê? Me dá a posição dos meus implantes, ok? Agora, eu preciso dessa guia para mais duas coisas. Ela vai ser a minha moldeira e vai ser o meu registro de oclusão. Então, é claro para você
que ela já fez o primeiro serviço, que foi direcionar a posição dos meus implantes? Uhum. A primeira coisa que ela é obrigada a fazer, ela já fez. A segunda coisa que eu preciso que ela me sirva agora é como moldeira, tá? Então, vamos lá. Eu estou abrindo bastante essa moldeira de forma que eu não perco essa base posterior, nem essa base posterior e nem o meu registro de oclusão. Uhum. Eu vou dar uma sequência de fotos que talvez você vai entender por que eu estou abrindo ela, tá? Por quê? O que eu preciso para fazer uma moldagem de transferência? Transferente, tá? Eu preciso de transferente. Pela moldagem convencional, como que a gente faz? A gente faz a união dos transferentes entre si com resina paterne e vem com a minha moldeira ali. Muito cuidado para a minha moldeira cheia de silicone não entrar nesses parafusos. Tira esses parafusos e arrasta. Não é assim que é feito? É. Na moldagem multifuncional, é feita assim. Eu coloquei os meus transferentes e agora, em cima desses transferentes, eu tenho que entrar com a minha moldeira. Aqui, amor, vamos sair. William, é importante que a minha moldeira permita ao paciente fechar a boca, porque essa moldeira tem a obrigação também de entregar para o laboratório o registro de oclusão, tá? Note que nessa posição aqui tinha um parafuso grande que não estava deixando a minha paciente fechar a boca. Então, nós trocamos aquele parafuso grande do transferente por um parafusinho pequeno, aquele que é usado na prótese. Tá? Tá. Então, mas é um cilindro que está ali? Eu não usei uma moldeira ou um transferente, porque o transferente nada mais é do que um tubo que passa um parafuso enorme dentro dele. Mas isso é um cilindro? Isso. Eu quero te fazer uma analogia do que é um transferente e o que é um cilindro provisório, tá? Tá. Um transferente é um tubo que tem um desenho de um quadrado do lado de fora dele e passa um parafuso enorme dentro dele. Mas ele nada mais é do que um tubo que passa um parafuso, tá? Um cilindro nada mais é do que um tubo mais arredondado que passa um parafuso pequeno interno. Então, um transferente pode ser um cilindro e um cilindro pode ser um transferente. Vamos supor, Evelyn, eu não tenho transferente no meu consultório. Você pode fazer a moldagem com cilindros de provisório. Entendeu essa migração que você pode fazer com o sistema? Tá? Então, é muito importante também... Deixa eu me perdi aqui. Eu achei que eu tinha uma foto aqui, mas eu não vou ter, não. Isso também vou pedir a Lilian para já mostrar para você lá o que é um transferente. O transferente é um tubo que os caras deram um desenho assim. Mas se você pegar esse transferente que você está vendo aqui e passar uma broca em volta dele, ele não vai parecer um cilindro? Vai. O transferente tem um parafuso comprido, porque a moldeira é aberta, você tem que desparafusar, por isso que ele é longo, né? Isso. Você sabia que o transferente, esse parafuso longo, se liga no mini pilar? Sabia. Né? Você sabia também que esse cilindro aqui, o parafuso pequeno, se liga no mini pilar também. É isso. Né? Então, eu posso tirar o parafuso pequeno do cilindro e usar o transferente. Claro. E posso tirar o parafuso longo do transferente e colocar no cilindro. Bom, aí eu já não sei se ele passa, porque o parafuso é mais grosso. Aí no GM passa. Tá? Eu estou falando com você, porque aqui é GM, então tem toda essa compatibilidade. Porque o GM já é um sistema inteligente. Tá? Verdade. Então, facilitou em muitos aspectos. Então, você tem que entender que
O que você faz com um transferente, você faz com o cilindro. Evelyn, por que você usou um cilindro aqui? Porque quando eu estava usando o transferente, aquele parafuso estava atrapalhando. Sim. Atrapalhando ele fechar. Sim, sim. Tá bom? Então tá. Nesse momento, eu vou unir os transferentes entre si e a guia. Então, olha o que você está vendo aqui em acrílico vermelho. Ó. Aqui atrás está a guia transparente. Eu peguei uma resina, uni ao transferente, depois, que é nesse caso o cilindro, vim unindo tudo, ó. Estou unindo o transferente à a guia ao transferente, está todo mundo unido. Tá? Lá na moldagem convencional, você fazia a união dos transferentes e vinha com material de moldagem. Aqui, o que você tem que fazer? Você tem que unir os transferentes à guia. Para na hora que você tirar os parafusos, vir tudo junto. Sai todo mundo junto. Todo mundo junto, tá? Agora é a hora de você ou pega uma silicone leve, injeta aqui, ou você faz uma bolinha de silicone densa, pede o seu paciente para abrir a boca e vai colocando com ele aqui, ó, com a boca aberta, cuidando para não entupir esses pontos da saída dos parafusos. Depois que você colocou aqui por dentro, você vai pedir o paciente para fechar a boca. E lembra que a gente tinha feito um rasgo muito grande aqui para eu fazer a união dos transferentes à guia? Nós estamos enchendo aqui também com o silicone. A partir de agora, eu preciso remover os parafusos longos e tirar todo esse bloco. Aí sim, essa guia multifuncional está fazendo o papel de moldeira. É como se fosse o silicone colocado depois, né? Porque se fosse uma moldagem convencional, a gente põe na moldeira individual e molda. Agora eu ponho o conjunto e vem com o silicone depois. Isso, exatamente. Tá? Eu vou rever já, mas olha, isso aqui, ó, é a nossa moldeira, tá? O que tem arrastado aqui? Transferente. Olha bem, fora da boca. Eu estou com o meu registro de oclusão mantido. Tá? Estou com o meu registro de oclusão mantido. O que eu tenho arrastado aqui? Os meus transferentes. Você está vendo que está tudo feio aqui, ó? Está tudo feio? Tá. O laboratório é ele que vai colocar uma camada de cera ali antes de vazar o gesso. Ele que se vire. Ele que vai se virar. O único trabalho que você tem que colocar é os análogos. Os análogos do mini pilar, tá? Quando você entregar isso para o laboratório, você vai passar essa informação para ele. Olha, eu fiz uma carga imediata na minha paciente. Então, o rebordo dela está horroroso. Quem vai trabalhar o rebordo da minha paciente é você. Como que você vai trabalhar? No enceramento, dessa forma.
Então, é o seguinte, Raquel, quem faz a base do seu protocolo é o laboratório, porque o seu modelo está horrível. Então, a sua prótese, ela vai assentar em cima dos mini pilares e não mais no rebordo da paciente. Então, entre esses mini pilares, que é o que você está vendo aqui, a obrigação é do laboratório te entregar plano e nunca côncavo. É o que a gente chama da diferença de prótese autolimpante. Limpante e autossujante. Tá? Não permitir que ele te entregue próteses cheias de voltinha. Tá? Nós vamos disponibilizar para você um monte de coisas que é a comunicação com o laboratório. Não permitir essas próteses com voltinhas assim. Ele vai fazer aqui na região da língua, em vez de ele cortar o tubo de uma forma reta, ele vai cortar esse tubo de uma forma inclinada, para que ela não tenha muito volume na língua, tá? E aí, ele pode te entregar essa prótese. Ele pode te entregar a prótese pronta, porque os dados que ele tem já é o suficiente para entregar ela pronta. Mas você pode pedir, eu quero a prova do metal, aí você prova o metal. Eu quero a prova do metal com a cera, aí você faz a prova do metal com os dentes em cera. Eu quero agora a acrilização. Então, é você que vai determinar, tá? Com isso aqui que você entregou para ele, que é um registro de oclusão, com a posição dos seus implantes, ele pode te entregar tudo pronto. A única informação que ele não tem é o meu rebordo gengival ali. O seu rebordo vai estar feio como nesse modelo. O que você tem que entender é que a sua prótese vai estar apoiada na circunferência do seu mini pilar. Por isso que ele tem total autonomia de cilindro a cilindro, ele trabalhar no enceramento por meio daquele vídeo, ele entende o que é aquilo, porque aquilo é um procedimento laboratorial, e ele que vai te entregar essa base plana dessa forma. Tá? Por isso que a comunicação com o laboratório também é muito importante. Vamos imaginar que você colocou a prótese, né? E, infelizmente, uma semana depois, houve uma deiscência de sutura, né? Também conhecida como uma osteomielite. Você não vai fazer nada. Não há nada que se possa fazer nesse momento. Nós temos duas sugestões de medicamento, mesmo que esteja com esse osso exposto. A primeira é o ProHeal. O ProHeal é uma pasta antisséptica antibacteriana que ela tem uma propriedade antifouling, ela não deixa ter uma aderência de bactéria no local. Então, ela Flávia já me aplicou nela. Isso. É bem interessante essa pomadinha, né? Olha aqui para você ver. Se você perceber algumas esquírulas ósseas soltas no período de cicatrização, tem que ir removendo. Nem pense em rebater tecido, é um processo cicatricial, deixa isso cicatrizar a livre curso. Viu que tem alguma esquírula óssea aí exposta, remove e deixa a coisa acontecer, tá? Geralmente vai demorar de 30 a 60 dias, mas o mais legal é que, apesar do prejuízo, a gente vai ganhar uma enorme faixa de tecido queratinizado com esse osso. Então, olha aqui, no dia 1, a nossa faixa de gengiva queratinizada era pequena. Aqui no dia 30, ela ainda está num processo cicatricial, lento, né? Uma outra, e olha aqui, depois, olha a faixa de tecido queratinizado que nós obtivemos. Então, realmente, não se preocupe com deiscência de sutura nos casos onde você faz uma osteotomia muito radical, tá? Uma outra medicação que também é interessante é o metronidazol a 10%, misturado com a lidocaína 2%. Ela nada mais é do que um antibiótico usado muito na periodontia, que é o metronidazol, né? Com alguma coisa para reduzir a dor aí, que é a lidocaína. Então, essas duas opções, ele só continua tomando remédio para a dor, são as duas opções que a gente tem
para esperar esse período aí de... Essa metronidazol com a lidocaína só se tiver dor, né? Se tiver se não dor. tiver dor... Só o ProRio. Faz muitos anos que eu não uso essa mistura do metronidazol, mas na literatura você vai encontrar sobre o metronidazol e a lidocaína.